Temos na Bíblia um manual de Deus para a família. Mas se alguém não tem cuidado do seu, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que um infiel. Amém? Dá para ler junto? Dá para ler? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel. Amém? Pode sentar, por gentileza. Receba esta palavra de Deus para o seu coração. Em todas as partes do mundo, a família está em crise. Nunca aconteceu como está acontecendo nesses últimos tempos, onde há divórcio em todo lugar e, infelizmente, até no meio da igreja evangélica. Há muitos divórcios, há muitas separações, há muita gente que não entende que a família foi criada por Deus. Deus criou a família. Ele é o grande arquiteto da família. Ele criou o casal para viver abençoado. Junto com o casal, seus filhos. Por isso que a família é uma invenção de Deus. E Deus, de uma forma especial, quer abençoar, nos instruir, e nós temos de agarrar no Senhor. Ai, pastor, mas o que quer dizer? É aquela bênção. Duas vidas se transformam numa vida só. Duas vidas, uma vida só. Pastor, mas como pode duas cabeças? Mas Deus é Deus. Deus une os corações. Deus une tudo. Por isso, hoje existe uma batalha espiritual e quebraram o assunto sagrado da família. É a presença de Deus na família. Como é gostoso quando o casal vem os filhos depois, mas oram junto, cantam aquelas mensagens. Hoje tem DVD, hoje tem música, tem hino, e a gente faz o nosso culto junto, se ajoelha junto. E eu quantas vezes eu falei, vocês já me ouviram, eu tinha 2 aninhos, era um toquinho assim. Mamãe me levava na igreja para eu recitar um versículo. Ajuntava minhas mãos, falava, filho, esse versículo todo domingo. Uma igreja pequena, nós andávamos quilômetros para chegar naquela igreja, lá em Roma, perto do Vaticano, do Coliseu, naqueles lados. Eu ia lá para dar um testemunho. O Senhor é meu pastor, lógico, tudo em italiano. Eu falava italiano, mas eu me lembro, essa lembrança, a mamãe falava, quando você crescer, filho, você vai se lembrar. Vai se lembrar que nós te levamos na igreja, que nós estudamos na Bíblia junto. E à medida que o tempo passa, a gente lembra tantas coisas bonitas que meus pais puderam me ensinar desde a infância. Ensina teus filhos e Deus com certeza vai abençoar e vai abençoar o casal. Então, para onde caminha a humanidade? Para onde caminha esse mundo? Existe caminho que parece fácil de discernir, mas não é fácil de entender o porquê isto tem acontecido. Primeiro, surge o humanismo, colocando o homem como centro de tudo. O homem é o mais inteligente, a humanidade, homens e mulheres, eles não precisam de Deus. Eles sabem mais que Deus, né? Inventaram, fazem invenções, mandam satélite, fazem tantas coisas. Então, tira Deus do trono, todo soberano, e coloca agora a humanidade, o ser humano. Ele faz coisa que não precisa mais de Deus. Para viver, para sobreviver, para ser abençoado. Nós temos médico, nós temos tantas coisas, dizem. Só que na hora H, precisa recorrer a esse grande Deus. Depois do humanismo surge o materialismo. Ai, pastor, que isso? Só se valoriza o capital, se valoriza o dinheiro. Tudo faz. Pode ser lícito, pode ser ilícito, não importa. E a famosa cláusula que é usada até hoje nas políticas em todos os países do mundo, depois de 500 anos. Esse senhor chamado Niccolò Maquiavel, ele diz, o fim justifica o meio.
Não importa de que maneira você vai ter a casa, se roubou, se ter propina, se ter outra coisa errada, importa que você tenha a casa. Isso foi há 500 anos. E esta teoria, Nicolau Maquiavel, é conhecida no mundo inteiro. Não precisa ser coisa lícita. O fim justifica o meio. Ter a casa justifica o caminho que você fez. Ter o carro justifica a maneira como você conseguiu. Lícito ou ilícito, não importa. É o segundo tema. O segundo tema. Depois tem o terceiro. Hedonismo. O que quer dizer hedonismo? Em primeiro lugar, o prazer. Ai, pastor, é o prazer. É o prazer. Nós temos de dar e se valorizar. A coisa mais importante, depois do humanismo, o materialismo, o prazer. Quando, de uma forma ou de outra, surge na cabeça que o prazer não é suficiente para manter o casamento unido, agora começam as separações. Nunca aconteceu, volto a repetir, como nesse período, quantos casais estão em crise, quantas famílias em crise, quantos órfãos de pai vivos. Infelizmente, porque todas essas coisas fazem que destrói os lares, destrói as famílias. O que ensina o manual de Deus? Ele recusa as falsas ideias e afirmar que nós não somos nada os maiores do universo. O que comanda tudo é Deus. Deus, cada dia você vê um enchente aqui, um enchente lá, as pessoas, os aviões param, não podem levantar. Por quê? Porque efetivamente é um Deus que faz todas as coisas. E ele diz em Efésios 3, 20, esse versículo eu gosto muito, Efésios 3, 20 e 21, que diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse que colocou o poder em nós, a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Esse versículo é o versículo que sempre tem me apaixonado. Muito mais daquilo que nós podemos pensar ou imaginar, é o poder de Deus, é a presença de Deus na nossa vida, nos nossos lares, no nosso coração. A bênção que nós não podemos explicar, não dá para explicar. As mudanças de dentro da nossa mente, do nosso coração, da nossa maneira de pensar. E somente esse Deus pode dar a bênção fundamental para que uma família seja baseada muito mais, além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós pensamos. Nós não temos nem coragem de pensar a absurdidade das coisas que tem acontecido. E nós falamos: Senhor, eu não sabia, nunca pude nem imaginar. Desculpe, eu estou falando aqui na minha casa, eu estou falando com o meu povo, eu estou falando em DVD, que muitos já estão assistindo. Nunca pensei, eu tinha um sonho de rever a Itália no fim da minha vida, depois de 33 anos de Brasil. Eu pensei de rever a Itália. Dinheirinho da indenização eu guardei debaixo de um tijolo, escondido, e só tinha dinheiro para a única viagem. Eu quero ver minha Roma, eu quero reabraçar meus parentes, e depois, como aposentado, eu vivo com aquela bênção de aposentadoria. Tudo isso era o que eu pensei. Demorou 2 anos para viajar. Nunca na minha mente pude pensar que Deus fazia um plano tão grande, com largo todo amor, com convite para pregar em 20 países. 20 países, 24 vezes Deus nos levou na Europa, não na Itália, na Europa, em vários países, em calor, em frio, em neve, em gelo. Depois mais 20 vezes nos Estados Unidos, 15 vezes, no Canadá, 15 vezes em Buenos Aires. Quem sou eu? Pastor de uma igreja local, bispo de uma pequena congregação, mas muito além daquilo que você pensa, imagina, Deus pode fazer na tua vida. Eu tenho certeza disso. Por isso que esse versículo é uma chave completa. Esse poder
que em nós opera. Pastor, mas esse poder opera onde? Dentro de nós, dentro de você, aqui, bem no peito, bem no coração. Existe esse poder que faz coisas extraordinárias, somente pela fé. Isaías 48 diz, seca-se a erva e murcha as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. As suas promessas são para sempre, filho. Não é só para 2013, mas é para o próximo, porque Ele vai continuar a sua grande bênção. E ainda caminhando nessa coisa maravilhosa dessa palavra para a família, nós temos João 14, 6, que diz, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai, senão por mim. Então, o centro desta grande bênção é ter Jesus Cristo na sua vida, no seu coração. O centro dos milagres é saber que Jesus vai fazer coisas grandes, ainda que nós desconhecemos, ainda que nós nem imaginamos. Olha que coisa maravilhosa. Isso nos estimula a sonhos, a bênção, a viver na presença do nosso Deus. E Ele subsiste para todo sempre. Então, a Bíblia, um manual especial para a família. Como deve se viver no lar. Qual só a responsabilidade, o papel do marido e da esposa no casamento. Temos papel diferente. Lógico, nós somos diferentes na maneira de pensar, na nossa maneira de agir. Somos diferentes. Homem e mulher são diferentes. Mas nós temos obrigações nesse lar que cada vez são fortes. Então, veja, nós temos Provérbio 2,16. Provérbio 2,16. Para te livrar da mulher estranha, da estrangeira que lisonjeia com suas palavras. Você tem de olhar para a sua mulher, elogiar a sua mulher, amar a sua mulher, não olhar as estranhas, não olhar as pessoas de fora. É a mesma coisa, nós podemos dizer, os homens também devem se preocupar exclusivamente de como agradar a sua esposa, como agradar a sua família, porque disso depende a grande felicidade. Efésios 5, 22, ainda diz, vós mulheres, submetei-vos a vosso marido, como ao Senhor. Aquela submissão sagrada, santa, bonita, dentro da família, porque Deus criou assim, e nós devemos caminhar cada vez mais debaixo da graça, debaixo da bênção do nosso Senhor. Mulher, homem, e vós marido, amai vossas mulheres. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Não é somente aquele beijinho, não é somente aquela carícia leve, mas aquele amor profundo que se precisa até sacrifícios. Jesus entregou a sua vida por mim e por você. E ele faz uma referência, Jesus e a igreja, o marido e a esposa, é aquela ligação maravilhosa que o Espírito Santo faz dentro dos seres humanos. Amém, querido? Então nós estamos caminhando gostosamente. Agora temos Colossenses 3,13. Colossenses 3,6 diz, olha, essa é uma palavra muito forte. Suportando-vos e perdoando-vos um aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazeis também. Lógico que nós podemos falhar, nós somos seres humanos, nós podemos falhar, nós podemos errar, mas suportando-vos. Estão me acompanhando? Pastor, já estou cansado, não aguento mais. Você tem Jesus no coração? Você não pode divorciar. Você tem que pedir perdão. Essas frases eu coloquei, que vocês vão colocar também. Veja, eu estou errado. Quantas vezes tenho de reconhecer que estou errado ou errada? Nós podemos falhar, nós podemos errar, mas somos... Bom, por favor, me perdoe. Não é bonito? E ainda a terceira frase, eu amo você, não importa o tempo,
Não importa os cabelos caindo, não importa os carecas, não importa. Nós somos seres humanos. O coração não envelhece, permanece o mesmo. Por isso que nós temos de ter aquele carinho. Perdoe-me, eu errei, não queria, mas aconteceu. O que eu vou fazer? Me perdoe, por favor, me perdoe. Compreende que nós precisamos viver junto. Deus uniu o casal para viver uma vida em família. Deu os filhos como herança. Nós não podemos de uma hora para outra, se virem os filhos, manda os filhos com a sogra, com a nora, não sei com quem, se virem. Não, nós temos de ter uma palavra muito séria, muito forte, e eu quero que vocês me entendam, a base é a família. O dia que você não ama aquele que mora com você, na sua esposa, seu esposo, os seus filhos, não vai, diga a ninguém que é crente, esconde até a Bíblia. Agora tem muita gente que não entende. Tem muita gente que fala, não, pastor, o senhor está entendendo? Não é assim. É, mas eu posso dizer aquilo que o Espírito Santo está falando no meu coração. Ainda, referente aos meninos, Provérbio 22:6, para os filhos, instrui o menino o caminho em que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Quando você leva nos braços, eu carregava meus filhos um cada lado, pendurado nos trem, vinha lá de Santana, lá em São Paulo, pegava o ônibus até a Júlio Prestes pegava o trem até o quilômetro 18, vinha com os dois filhos, um cada lado. Chegava aqui 1 hora antes do culto, mas eu vinha, carregava meus filhos ainda para a sacola. A criança do lado, a criança do outro é a sacola da comida. Mas isso eu fiz com prazer. Como é gostoso poder dizer, filho, eu fiz. Por que você não faz? Ai, pastor, eu vou mandar meus filhos na igreja, mas eu não vou. Não, venha junto. Traga junto. Venha junto. Há uma palavra para os pais, há uma palavra para os filhos, há uma palavra para todo. E o Espírito Santo de Deus vai falar grandemente, grandemente aos nossos corações. Ainda, tempos atrás, estava tramitando em nosso congresso, uma famosa lei contra as palmadas corretivas, proibindo aquela palmadinha para o neném, que às vezes por birra, assim, ele chora porque quer chorar. Ainda mais, você não pode usar o tom de voz agressivo. E nós criamos essa juventude de hoje, que assalta em todo lado. Menores, até falta um dia por 18 anos, é menor. É um dos únicos países do mundo que tem essa lei. Nos Estados Unidos é 10 anos. 11 anos, na Inglaterra, o menino foi condenado à cadeia perpétua. Com 8 anos também, estão me dizendo, mas entende? Só que falta um dia para 18 anos, é menor, coitadinho. No contrato, esses para matar. Não pode ensinar, não pode repreender. E se alguém te vê, dar uma palmada para um filho, você pode ser preso. Ele chegou a dizer que a Bíblia está errada. É por isso que nós estamos vivendo cada vez em dificuldade nas famílias. E hoje, por exemplo, nós estamos falando do lar, da família, da nossa responsabilidade. Pastor, o que vai fazer? A palavra de Deus disse, não retire da criança a disciplina, porque fustigando-a tu com a vara, nem por isso morrerá. Lógico, não vai matar com a vara, não vai massacrar, mas aquela correção, aquela chamada, aquele olhado assim, forte, que disciplina. Você não pode permitir que as crianças façam o que quiser. Amém? Então, isso faz parte da família. Quer viver junto? Responsabilidade dos pais, responsabilidade da mãe, responsabilidade na criação dos filhos, dentro da moral, e poder dizer para os filhos, faça o que eu faço. Amém? Isso que é gostoso, a posição do pai e da mãe. Menina, copia a tua mãe. Copia a tua mãe. Menino, copia o pai. Com moral, estão criando uma família. E a palavra de Deus ainda diz, anda como Jesus andou. Aí já está começando a complicar um pouco, né? Andar em amor. Efésios 5:2. Efésios 5:2, que diz, e andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós,
como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Andai em amor, andai na paz, andais com palavras dóceis, com expressão sorridente no rosto, sabendo que Deus está aqui dentro. Amém? Deus está dentro do nosso coração. É isso que alegra a minha vida, cada um de nós. Pastor, Deus está só aqui. Aqui é uma casa de oração que nós usamos, mas Ele vive dentro de nós. Daqui a pouquinho nós saímos daqui, aqui fica os bancos, fica a cadeira. Mas não é isso a igreja do Senhor. A igreja do Senhor somos nós. É nós que temos de andar como Jesus andou. Testificando, testemunhando, abençoando vida, curando os enfermos, libertando as pessoas em depressão, fazendo essa obra especial que o Senhor Deus tem nos dado para que nós possamos realizar. Ainda nós temos mais um versículo, Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se tem o Espírito de Cristo dentro da sua vida, você vive uma vida abençoada na graça do Senhor. E Deus vai te abençoar perpetuamente. Ele vai nos acompanhar na nossa saída, na rua, nos nossos carros, no nosso trabalho, na nossa escola, em todo lugar, porque Ele está dentro de nós. Eu creio. Essa é a graça de Jesus Cristo que mora em nós. Se Ele habita em vós, mas se não tem esse Espírito, aí Ele não é de Deus. Ainda precisa se converter. Precisa buscar no Senhor uma liberdade completa. Por isso é gostoso saber, Deus mora no meu coração. Deus mora na minha vida. E essa bênção é maravilha que eu creio. E a família será unida. Quando o casal junto com os filhos pode comungar a mesma fé. Crê que Jesus Cristo é o Senhor. Crê que nós somos salvos pela graça e misericórdia de Deus. Crê que Ele curará as nossas enfermidades. Crê que Ele suprirá uma vida cristã abundante. Ele é o Senhor. Ele é o Deus. A Ele a honra. A Ele a glória para todo sempre. Amém, filho? Amém? Glória seja dada ao Senhor. Que o Senhor vos abençoe. Que o Senhor vos guarde. Em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês. Quero orar com vocês. Um momento só, Senhor. Como é gostoso saber que Tu está dentro de nós. E nesse momento eu quero Te agradecer pelo privilégio de poder falar. Essas mensagens estão correndo quarta parte do mundo, e eu sei que tem pessoas da Itália, que tem do Venezuela, que tem dos Estados Unidos, que tem da Argentina, que entende português, que eles estão ouvindo a nossa mensagem, e Deus está te abençoando, e eu sei que Tu está abençoando nesse povo. Agora repreende o mal, cura os enfermos, faz uma obra completa de transformação e bênção. Eu louvo a Ti, Pai, eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.